Sou brasileira e vivo nos Estados Unidos. Meu marido era americano. Quando eu desencarnar, vou para colônias espirituais diferentes da dele? Ou iremos nos unir novamente? Os espíritos, quando desencarnam, eles têm uma tendência de irem para colônias espirituais que são afetas às suas características. Então, eu tenho uma pessoa que nasceu no Nordeste, tem a cultura do Nordeste, gosta daquela música do Nordeste, do jeito de alimentação do Nordeste, do modo de viver nordestino. Mas ele veio para São Paulo, ele veio para cá. Ele vive aqui há muitos anos, já está há mais de 20 anos em São Paulo, mas ele continua mantendo seus hábitos, seus gostos, seus costumes. O mais provável para esse companheiro é, ao desencarnar, deslocar-se para a região do Nordeste, que é o que afeta ao seu coração. Então, essa seria a primeira possibilidade. Existe uma possibilidade menos provável, que seria ele permanecer numa sociedade que fosse paulista, porque ele tem um estilo de vida diferente. Então, falta um terceiro que eu falo daqui a pouco. No seu caso, que você é brasileira, seu marido americano, a tendência dele é ir para a colônia que ele acha mais interessante, que pode ser uma colônia americana. Mas se ele tiver muita vinculação com a cultura brasileira, ele pode até ficar por aqui, mesmo tendo nascido lá. E você, por ser brasileira, a tendência é ficar numa colônia brasileira. Mas se você tem uma identidade muito grande com a cultura americana, você pode ir para lá. Agora, tanto para o nordestino que está em São Paulo, como para vocês, existe uma segunda opção, uma terceira opção. A terceira opção é a seguinte: a comunidade de nordestinos em São Paulo é tão grande, e a comunidade de brasileiros casados com americanos é tão grande, que não é difícil imaginar que exista um local do mundo espiritual com essa particularidade. Um ambiente onde os nordestinos se encontram em lugares que têm a mescla da cultura paulista com a cultura nordestina. Como também nós poderemos encontrar colônias que abriguem esses dois tipos de personagens, porque isso faz parte do mecanismo da própria vida, do crescimento, do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Então, as colônias mistas são muito interessantes. Imaginem uma colônia mista no mundo espiritual formada por árabes e judeus do lado de lá. Como seria lindo. Porque a gente tem que tirar as barreiras e fazer com que as pessoas convivam e tenham mais integração entre si. No livro Os Mensageiros, no capítulo 15 dessa obra, existe uma visita que Aniceto faz com André Luiz a um posto de socorro que está colocado no mundo espiritual, comandado por Alfredo. Alfredo mora e coordena esse posto, mas a esposa dele, chamada Ismália, mora numa outra colônia que é superior ao local que ele está. E ela o visita com determinada frequência, toda vez por mês ela vem ficar com ele. Então, nesse caso específico, independente de vocês, de repente, ficarem em colônias diferentes, nada impede que as visitas aconteçam, se acontecer de ficarem em colônias distintas, se visitem. Eu falo de diferença por conta de padrão espiritual e não por língua, porque a linguagem entre os espíritos, ela acaba sendo muitas vezes secundária. Quando nós pegamos no livro dos médiuns o capítulo que se refere especificamente à questão do papel do médium nas comunicações, o papel do médium, acho que é o capítulo 19 da obra, ali você vai ver no pedacinho final dela que os espíritos, quando se comunicam com os médiuns, muitas vezes eles nem usam palavras, usam só ideias de outras línguas que sejam, e os médiuns traduzem. Então, numa condição espiritual um pouquinho mais elevada, esse casal pode ficar em qualquer colônia, porque em qualquer lugar a comunicação se dará pelo pensamento. Resumidamente, portanto, você pode ir para a colônia dele, ou ele pode vir para a colônia sua. Vocês podem ver uma colônia mista. Vocês podem ficar em colônias diferentes e se visitarem, ou podem viver numa mesma colônia, e a comunicação, por ser de espíritos mais elevados, se dá pelo pensamento e não pela linguagem articulada. Separados vocês não ficam, porque o amor segue para o lado de lá. Porque
Há um ímã que atrai as almas que se amam. Elas não se afastam, elas vão se buscar. Você vai encontrar uma solução.